Bom dia, galera. Vamos voltar aqui às nossas gravações das videoaulas e sistemas, né, em servidores. Na aula passada nós fizemos a instalação do nosso servidor. Hoje nós vamos fazer a instalação do cliente, tá? Talvez ouçam alguns barulhos aqui, porque está tendo uma reforma aqui na casa do lado, mas eu vou gravar assim mesmo. Não sei se vocês vão ouvir algumas batidas aí no fundo. Pois bem, aqui, galera, o que a gente vai estar fazendo aqui? Nós temos aqui a instalação do nosso Windows Server e agora nós vamos fazer a instalação do nosso cliente. Eu tenho uma imagem do Windows aqui, que é o Win, né? Que vamos instalar o Windows 7 aqui também. Vai ser bem parecido com o Windows 7, que é o Windows XP. Exatamente por ser leve e a gente conseguir rodar ele tranquilamente, tá? Mas as questões de manipulação, como eu falei, muitas coisas vão ser muito parecidas com qualquer versão do Windows, né? Esses recursos ali são muito parecidos. Pois bem, então eu vou começar criando uma nova máquina virtual. Vou chamar aqui de cliente XP, por exemplo, né? Ele já identificou aqui, né, o Windows XP, 32 bits, então vou deixar. Aqui ele está querendo me jogar lá para guardar, eu vou guardar lá naquela pastinha que a gente criou lá que eu criei aqui no caso no D, mas aí vocês vão colocar onde vocês quiserem, tá? Aqui eu criei uma pastinha para VMs para ficar fora do meu sistema, né? Bom, aqui eu vou colocar um pouquinho mais, pode ser 256, tá bom demais pro Windows XP roda de boa, né? Vou criar um disco virtual agora, né? Todo aquele procedimento, VDI, dinamicamente alocado. Falar para ele que 10 GB é espaço suficiente também, porque a gente precisa aqui, tá? Criou a máquina, mesma coisa, vou executar ela. Eu geralmente não uso esse menu aqui, tá? Mas poderia usar ele também, mas eu me acostumei com outras versões, eu não uso. Eu sempre inicio a máquina sem sistema, venho em discos óticos e venho aqui em escolher uma imagem de disco, né? E lá na minha área de trabalho, eu acabei deixando aqui o Win ativado, né? Que é a imagem aqui do Windows 7 ou do Windows XP. Estou com 7 na cabeça. Selecionei ela, venho em máquina, reinicializar, reinicio a máquina e vou fazer todo aquele processo de instalação, tá? O processo de instalação também é bem tranquilo, como vocês viram lá no outro, né? No outro exemplo. Depois, se vocês quiserem, eu posso fazer uma instalação de um Windows mais atual, se tiver interesse, através aqui de virtualização, a fim de conhecimento de vocês, que nunca tiver feito, né? Mas aí eu vou fazer em virtualização mesmo, né? Se caso vocês queiram. Aqui é a mesma coisa do Windows lá normal. Dou Enter aqui para poder instalar. F8 para poder concordar com o teclado. E vou dar um Enter aqui para usar essa partição do jeito que tá, com todo espaço. E vou colocar o NTFS rápido. Vai fazer toda aquela parte de formatar, de copiar dados, né? Que é padrão. Aqui no caso vai ser rapidinho, como falei, tá aqui rodando numa máquina virtual, né, no HD virtual, não é um disco magnético normal, né? Quer dizer, até é, mas o que ele vai gravar é dentro de um arquivo, né? Ele não vai estar realmente escrevendo o sistema de arquivos num disco e preparando ele originalmente, né? Bom, aqui ele já está também copiando os arquivos, como eu falei, também é de uma forma mais rápida. Isso aqui, na época que era do XP, a gente demorava no mínimo aí uns 20, 30 minutinhos para fazer essa cópia de arquivos. Geralmente demorava um pouquinho. Esse processo todo de instalação aí, na época que a gente tinha as maquininhas com 128 de RAM, 256 de RAM, era um tempo médio aí de 1 horinha para poder instalar o Windows, né, todos os passos, de 30 minutos a 1 hora.
E ainda depois tinha a questão das instalações de drivers e tal. Então levava ali umas 3, 4 horinhas, às vezes até um pouquinho mais para ter o sistema todo pronto, né? Bom, vai dar essa mensagenzinha de apertar um botão para iniciar o CD, não precisa apertar nada. Se apertar ali, volta tudo de novo, né? Vai entrar nessa telinha que é a telinha de instalação, tá? Que é onde abre aí o assistente do XP para terminar a instalação. Eu vou deixar rolando aqui, tá? Só até a parte onde tem que ser inserido o serial. Aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Ele vai instalar dispositivos, depois vai pedir serial e rede. Acho que vai ser rapidinho, vou tentar esperar aqui, pausar só no momento final mesmo. Aí eu pauso o vídeo e aí depois a gente vai fazer as configuraçõezinhas lá, né, entre os computadores. E a ideia hoje é a gente colocar esse computador aí já como cliente, fazer os dois conversarem através da configuração do IP e fazer um compartilhamentozinho de pasta aí só para vocês verem como é que funciona. Aí ele está fazendo aqui a instalação. Então aqui onde ele identifica dispositivos, entrada e saída, todas as instalações têm essas etapas, né? Mas aí ela, só que hoje nas telinhas mais novas elas mostram de uma forma diferente. Para quem não entendeu, eu estou usando o XP exatamente por ele ser muito leve, né? E conseguir conversar fácil ali com o Windows Server 2003. Vou colocar aqui o teclado ABNT2, só para poder já deixar ele registradinho aqui. Vou aplicar. Ok. Avanço. Vou colocar aqui o nome cliente, né? E vou avançar. E a chave eu vou colocar aqui, depois eu vou disponibilizar lá para vocês também. É que essa de tanto instalar eu decorei ela, né? Ó, é B77QF, DP27W, 4H68R, 72B48, 78RPD. Aí depois eu vou colocar anotadinho para que vocês consigam usar ela também, tá? Opa, errei. B77QF, DP27W, 4H68R, 72B48, B48, 78RPD. Acho que agora vai. Então, ó, para vocês aqui essa é a chave. Se quiserem pausar o vídeo aqui na hora de fazer essa chave e colocar ela. Mas também depois, como eu falei, eu vou deixar anotado lá nos comentários, né? Bom, aqui a gente pode colocar uma senha, não vou colocar senha nenhuma para nada, vou avançar ele aqui, ele é um computador de usuário, não tem problema. Aqui é aquela parte de configuração de rede, eu vou deixar para configurar essa rede lá na frente, tá? Então lá na frente eu vou estar configurando essa rede aí. Vou deixar as configurações típicas, avançar. E aí agora é só aguardar a finalização da instalação, tá? Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou dar uma pausada aqui. E assim que terminar a instalação, aí eu volto para que a gente faça aí as próximas configurações, beleza? Já que aqui ele já está concluindo a instalação, deixa eu ver se ele já vai concluir agora tudo. Mas se ele concluir tudo, a gente acompanha até o final. Vamos ver até essa barrinha. Ah não, tá, vai ser no menu iniciar, vai demorar um pouquinho. Vamos dar uma pausa aqui. Bom, galera, depois que ele faz todas as etapas lá, ele reinicia de novo, tá? E aqui ele dá essa telinha pra gente para poder ajustar a resolução. Eu vou clicar no OK, vou deixar do jeito que ele quiser aqui. Clicar no OK 2 vezes ali. Eu não vou deixar muito grande, inclusive esse aqui eu acho que eu vou reduzir depois a resolução também, pra gente poder trabalhar nos dois sistemas aqui, tá? Então dentro da minha máquina aqui eu tô rodando dois sistemas dentro dela.
Então vamos entrar aqui rapidinho no Windows XP, que foi criado, né? Ele está fazendo aí todas as etapas. Aqui eu vou avançar tudo. Vou colocar não agora para não ativar a proteção nem nada. Também não vai funcionar. Ignora conexão. Vou deixar para depois aqui o registro. Nem precisa se preocupar, tá? Porque como não tem mais suporte, não existe o Windows XP pirata. E tem um monte de caixa eletrônico de banco usando ele aí. Exatamente por isso. E aí está instalado o sistema. Tá? Tá instalado aí o nosso Windows XP. Para quem já usou, fica a saudade, né? Ele tá aqui. Bom, galera, então agora não importa exatamente se é o Windows XP, se é o Windows 7, tá? O que importa agora é a usabilidade dele aqui, na verdade. Eu vou dar um Ctrl Alt Del aqui para entrar no nosso servidor também. Eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou até reduzir um pouquinho o tamanho da tela do nosso servidor para encaixar melhor aqui pra gente, né? Configurações. Vou deixar o 800 por 600 por enquanto. Que aí vai ficar o mesmo tamanho aqui, né? Não vou colocar as duas aqui, mas vai dar pra gente trocar de tela aqui com mais facilidade de um para o outro. Bom, no nosso servidor nós já colocamos, por exemplo, aqui o IP. Né? Na última aula aqui nós colocamos o IP. Conexão local, né? Painel de controle, conexão de rede, conexão local, propriedades, protocolo TCP/IP nós já configuramos aqui, tá? Então nós temos que configurar aqui também. Mas antes de configurar aqui, nós temos que preparar para que essas duas máquinas virtuais se enxerguem como computadores dentro de um mesmo ambiente. Elas aqui estão duas máquinas isoladas, tá? Elas até conseguem ter conexão de rede graças ao NAT que está vindo do meu computador, né, da internet do meu computador, eles conseguem se conectar, mas elas não conseguem criar uma rede entre máquinas virtuais. Então, o que eu preciso fazer para permitir isso, né? Preciso fazer uma configuraçãozinha nas duas VMs, tá? Aqui onde tem esses dois computadorzinhos aqui, ó, onde está escrito adaptador 1, eu vou clicar nele com o botão direito e vou vir em configuração de rede. Aqui ele está conectado ao NAT. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho algumas opções para poder fazer isso, tá? Inclusive está vindo com algumas novidades, que é bem bacana. Eu posso usar a placa de rede exclusiva de um hospedeiro, apontar uma placa de rede e tudo mais, a rede interna, o driver genérico. Essa aqui que é um Cloud Network, que é para fazer uma ligação em cloud que eu nunca usei, tanto que está aqui como experimental. Eu quero depois dar uma fuçada nisso, mas ainda não tive tempo. Mas aqui o que a gente vai usar? A gente vai usar uma rede interna entre máquinas virtuais. E o legal é assim, ó, tem essa rede interna que ela conversa com a máquina virtual e tem essa placa em modo bridge. Quando você coloca em modo bridge, é bem bacana que a máquina virtual que você tem aqui, ela começa a se comportar como uma máquina que não estivesse dentro do teu sistema principal. Inclusive, ela vai conectar com a rede do teu... Se tu tiver numa rede Wi-Fi que nem eu tenho aqui na minha casa, ela vai se conectar ao servidor DHCP, vai pedir o número de IP para essa máquina e ela vai se comportar como uma máquina separada. É um negócio muito legal. Então, dá para até criar... Por exemplo, quando você vê um servidor... Já trabalhei em alguns lugares que o servidor de dados, por exemplo, o servidor que definia acessos, por exemplo, estavam em máquinas virtuais, inclusive muitas vezes usadas dentro do VirtualBox. Eu já trabalhei com o servidor FreeNAS controlando os acessos de rede de um ambiente e, na verdade, ele estava dentro de um servidor principal e um servidorzinho FreeNAS com sistema de firewall lá e tal, o controle do que entrava e que saía dentro do servidor principal como uma máquina virtual em modo de bridge, tá?
O bacana é que você montando esse tipo de serviço na máquina virtual, você consegue passar ele de um computador para o outro, né? De uma forma bem fácil. Tá? Esse seria o modo de bridge. No caso aqui, a gente vai usar a rede interna, ou seja, a interna entre as máquinas virtuais. É só marcar aqui, conectado à rede interna, dar um OK. Ele vai desconectar e conectar de novo, tá? Sem problema nenhum. E aqui a gente vai ter que fazer exatamente a mesma coisa. Vim aqui em configurações de rede. Não, trocar o NAT por rede interna. Colocando os dois computadores em rede interna, a gente pode vir aqui no Windows, né? No caso não apareceu aqui. Vou vir aqui em painel de controle. Vou colocar aqui no modo clássico, que é o modo de painel de controle que é mais tranquilo de mexer. Né? Pelo menos mais eu gosto de ver tudo aqui. E conexões de rede. Conexão local, propriedades. Vou marcar aqui para mostrar o ícone na área de notificação, para ficar mais rápido de ver. E vou clicar aqui em protocolo TCP/IP. Né? Aqui eu vou colocar um número. Ó. Se o IP aqui está 1, esse aqui vai ser cliente. Então vai ser o 92. Opa, esqueci de ligar o teclado numérico aqui. Vai ser 192.168. Opa, 168.02. Máscara de subrede vai ser a padrão da classe C aqui, 255. O gateway, o computador que vai prover acesso a ele a outras redes, vai ser esse aqui, 192.168.0.1. E futuramente ele vai ter o DNS vai ser apontado para esse servidor aqui também. Então vai ser 192.168.0.1. Não tem alternativo, só clicar no OK. Clicar no OK. Então eu defini o protocolo TCP/IP para ele aqui. Ele vai fazer a leitura disso tudo aí, vai configurar a rede. Vamos esperar ele aqui fazer as configurações. Foi, conectou. A gente pode testar essa conexão de ambos os lados, né? Então posso vir aqui e chamar o meu CMD, né? Executar aqui. Tô com a mania do Windows 10 aqui. Vou colocar aqui CMD, que é a mesma coisa que ir lá e procurar o prompt de comando. E posso digitar assim, ó. Primeiro eu posso usar o ipconfig. Todos aqueles comandos que a gente usou lá no simulador, a gente consegue usar aqui, ó. Aqui no ipconfig eu vejo qual que é a minha configuração básica de IP. E no ipconfig/all eu consigo ver ela completa, inclusive o endereço físico aqui da minha placa de rede desse computador aqui. E posso usar um ping para disparar para esse servidor aqui, para ver se eu estou conectado nele, ó, que é o 92.168.0.1. Né? E acabei de descobrir ó, que o ping funcionou. Ou seja, eu estou conectado à minha máquina aqui de servidor. Se eu quisesse fazer do servidor também, poderia. Ó. Eu posso dar um ping no 192.168.0.2, que foi o que eu criei. Ó. E aí o servidor vai estar mandando. Ó, quando o ping dá errado, acontece isso. Né? Então, aqui, ó, inclusive, é bom para a gente já saber o que está acontecendo. Aqui, na verdade, eu já sei qual que é o problema, porque eu já fiz isso algumas vezes. Por incrível que pareça, essa é uma das poucas vezes que o firewall do Windows faz alguma coisa, e é só no ambiente virtual. Então, o firewall do Windows aqui, no ambiente virtual, ele está bloqueando o acesso de fora que está vindo. Para ficar mais fácil, para não ficar fazendo configuração de firewall, eu vou só desativar o firewall dele aqui, ó. Ele vai reclamar, não tem problema. E a gente repete o comando, ó. E aí ele volta. Beleza? Mas isso aqui é uma peculiaridade que acontece aí quando você usa o Windows XP no ambiente virtual. O firewall dele estranhamente funciona. Né? Pois bem, então, agora aqui a gente já tem dois computadores aqui conectados. Tá? Eu posso criar recursos e compartilhar esses recursos.
Então, professor, como é que eu posso fazer isso, né? Uma forma muito fácil, por exemplo, vou criar aqui um exemplo bem rápido para vocês verem de interação entre as máquinas. Eu posso vir aqui e criar uma pasta, chamar aqui de documentos de docs. Vou chamar de docs. Essa pasta eu quero compartilhar, então eu posso vir aqui com o botão direito em propriedades da pasta, né, e vir aqui em compartilhamento e falar assim, eu quero compartilhar essa pasta. Posso dar o nome, posso permitir aqui quantidade de usuários que podem acessar ela, tempo máximo que eles podem, aqui no caso vou colocar o máximo permitido pelo sistema, quanto ele aguentar, ou posso delimitar um número, tá? Aqui o máximo sempre vai ser de acordo com a licença do Windows Server, né? Enquanto ele aguenta. E aqui as permissões que eles vão ter, né? Então, por exemplo, aqui eu vou deixar só leitura, só alteração ou controle total. Tá? Vou deixar aqui só leitura por enquanto. Faço isso, clico em aplicar. Tá? Ele já compartilhou a pasta. Então eu tenho algumas formas de chegar nessa pasta, né? A forma mais fácil, eu posso vir aqui no meu Windows Explorer, dar um / invertido e colocar assim, 192.68.0.1. Tá? Aí no caso ele vai pedir aqui uma autenticação. Essa autenticação teria que ser algum usuário aqui do servidor, porque eu não tenho acesso a ele, né? Então, no caso aqui, eu teria que colocar algum usuário dele aqui, tá? Vou tentar ver aqui se eu pego sem precisar colocar o usuário. Depois a gente vai colocar ele dentro de um mesmo domínio, e aí o usuário que vai estar usando aqui o Windows já vai ter acesso aqui, não vai precisar pedir isso, né? Não vai precisar pedir essa autenticação de fora. Vou vir aqui em meus documentos, meus locais de rede. Vamos vir aqui, exibir conexões de rede. Ah, verdade, né? Ele não vai pegar aqui. Documentos compartilhados. Deixa eu ver aqui se vai ter. Aqui tem, no caso, tá os documentos compartilhados do próprio computador, né? Eu acho que seremos obrigados a usar a autenticação mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Teoria ele deveria ter mostrado aqui também pra gente onde está o exibir computadores do grupo de trabalho. Acho que não tem nenhum aqui no grupo de trabalho. Eles só estão conectados. Ah, tá aqui, ó, servidor teste. Eu vim aqui exibir computadores do grupo de trabalho e ele mostrou o servidor teste. Se eu tentar abrir o servidor teste, ele vai pedir autenticação, não tem jeito. Ah, então vou fazer aqui no modo tradicional, que é, vou jogar aqui a / invertida, que é o endereço de rede, 92.168.0.1. Ele vai me pedir a autenticação, então vou colocar aqui, por exemplo, como administrador. E a senha do administrador, que é o 1234556. Lembra que é a senha que eu criei para poder entrar aqui, né? E aí eu vou ter acesso, né, à pasta que está aqui dentro, tá? Lembrando que depois nós vamos usar um item chamado Active Director. E aí vai ter, quando for logado aqui no Windows, já vai ter um usuário permitido nesse servidor. E aí sim não vai precisar, inclusive, dessa configuração aqui. Por que pede isso? Porque o sistema de servidor é um pouco mais seguro. Então ele tem algumas diretivas que acabam exigindo algumas coisinhas a mais da gente. Se fosse uma rede entre dois Windows XP, já teria passado de cara esse compartilhamento aqui, a gente já não precisaria nem de senha. Beleza, galera? Então, vou encerrar esse primeiro vídeo aqui, tá? Depois aí a gente vai estar configurando algumas outras coisinhas aí dentro do nosso server. Até mais, galera. E o próximo passo é o Active Director e o servidor HTTP dentro desse servidor aqui, para vocês verem como é que funciona. Até mais.